O milagre que mudou a vida de Amanda. Amanda tinha apenas 23 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua família, amiotropia muscular espinhal, AME, tipo 2. Os médicos foram claros, sua condição era degenerativa, e com o tempo, ela perderia cada vez mais os movimentos, dependendo de uma cadeira de rodas para o resto da vida. As palavras do neurologista ecoavam em sua mente como uma sentença: não há cura. O melhor que podemos fazer é retardar a progressão. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Amanda, que sempre fora independente e trabalhava como professora de reforço, adorava caminhar no parque e ajudar a mãe em casa, agora lutava para segurar um copo de água ou pentear os cabelos. A fraqueza nas pernas a obrigou a usar uma bengala, e logo, até isso se tornou insustentável. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio enquanto ajudava a filha a se vestir, vendo a doença roubar pouco a pouco a vitalidade da menina que criará com tanto amor. Foi numa tarde de domingo, quando Amanda já estava confinada à cadeira de rodas, que sua vizinha, irmã Clara, bateu à porta. Uma senhora simples, sempre vestida com saias longas e blusas modestas, que frequentava a congregação cristã no Brasil. Amanda a conhecia de vista, mas nunca haviam conversado. Aquele dia, porém, irmã Clara entrou com um sorriso tranquilo e uma Bíblia na mão. Minhas orações são com você, filha, disse, sentando-se ao lado de Amanda. Deus não esquece de ninguém. Ele tem um propósito, mesmo quando não entendemos. Amanda, cética, ouviu em silêncio. Já havia tentado de tudo, remédios caríssimos, fisioterapias dolorosas, até promessas a santos que não lhe responderam. Mas havia algo diferente naquela mulher. Não era um discurso vazio, era uma fé quietas, mas firme. Na nossa igreja, nós oramos. Não com palavras bonitas, mas com o coração, explicou irmã Clara. Se você quiser, venha conosco no próximo culto. Não prometo nada, só que você será bem-vinda. Amanda hesitou, mas algo dentro dela a impulsionou a aceitar. O primeiro culto. Naquela noite, Amanda foi levada pela mãe e por irmã Clara até o salão da congregação cristã no Brasil. Era um lugar simples, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, sem altares ou imagens. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias abaixo dos joelhos, os homens de camisa social cantavam hinos a capela, sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. O som era puro, como se cada nota subisse direto ao céu. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com humildade. Não havia sermões longos nem espetáculos, apenas a leitura da Bíblia, orações sinceras e testemunhos dados de pé, por aqueles que queriam compartilhar as bênçãos recebidas. Amanda sentiu algo estranho, paz. Não era a emoção barulhenta que via em outras igrejas, mas uma quietude que aquietava sua alma. Quando chegou a hora das orações, os irmãos se ajoelharam, e Amanda, mesmo sem força nas pernas, curvou a cabeça com lágrimas nos olhos. Senhor, sussurrou, pela primeira vez em anos, se tu existes, me mostra. A fé que cresceu no silêncio. Nas semanas seguintes, Amanda passou a frequentar as reuniões. Não houve promessas de cura imediata, nem pressões. Os irmãos a tratavam com carinho, sem olhares de pena. O ancião, certas vezes, lia passagens como pela sua pisadura fomos sarados, a Isaías 53, 5, ou tudo é possível ao que crê, a Marcos 9:23, mas sempre com a ressalva: a vontade de Deus é perfeita, mesmo quando não entendemos. Amanda começou a orar em casa. Não com palavras decoradas, mas com o coração partido. Senhor, se for da tua vontade, me levanta. Mas se não for, me dá força para suportar. Sua mãe, que nunca fora muito religiosa, passou a acompanhá-la, também tocada pela simplicidade daquele lugar. Um dia, durante a Santa Ceia, quando os irmãos, em silêncio reverente, partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, Amanda sentiu uma emoção tão forte que suas mãos tremeram. Era como se uma presença invisível a envolvesse. Irmã Amanda, disse o ancião, olhando para ela com bondade, a fé não é sentir, é confiar. Mesmo quando não vemos, Ele está agindo. O dia do milagre. Foi numa reunião de quarta-feira, um culto simples como qualquer outro. Amanda havia chegado fraca, quase sem forças para se manter ereta na cadeira. Os hinos foram cantados, a Bíblia foi lida, e então o ancião pediu que aqueles que tinham necessidade se levantassem para oração.
Irmã Clara e Dona Maria a ajudaram a ficar de pé, apoiada entre elas. Amanda fechou os olhos, sentindo o peso do próprio corpo como um fardo. Então, o ancião impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar. Pai Celestial, Tu que és misericordioso e poderoso, olha para esta filha. Se for da Tua vontade, restaura seu corpo, para que muitos vejam e glorifiquem Teu nome. Não pelos nossos méritos, mas pela Tua graça. De repente, Amanda sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer suas pernas. Um calor intenso, como se mãos invisíveis a sustentassem. Ela abriu os olhos, assustada, e tentou mover os dedos dos pés. Conseguia. Com lágrimas escorrendo, empurrou levemente os pés contra o chão. Estou sentindo. Sussurrou, trêmula. Os irmãos ao redor começaram a chorar. Dona Maria caiu de joelhos. Amanda, com esforço, deu um passo. Depois, outro. E outro. Suas pernas, antes frágeis como varas secas, agora respondiam. Não era uma cura instantânea e perfeita, ela ainda sentia fraqueza, mas andava. Glória a Deus! Alguém exclamou. O salão inteiro se encheu de louvor. Não havia gritos nem coros ensaiados, e era uma alegria pura, sincera. O ancião, com os olhos úmidos, levantou as mãos. Irmãos, isto não é obra nossa, mas do Senhor. Que este milagre nos ensine que, onde há fé, Deus age. A transformação e a lição. Nos meses que se seguiram, Amanda recuperou quase totalmente os movimentos. Os médicos, perplexos, disseram que era uma remissão inexplicável. Mas ela sabia a verdade, havia sido tocada por Deus. Ela foi batizada nas águas, num rio limpo, cercada pelos irmãos que ora cantavam hinos de gratidão. Quando emergiu da água, sentiu que não era apenas seu corpo que havia sido renovado, mas sua alma. Hoje, Amanda serve na congregação cristã no Brasil. Não como alguém que recebeu um milagre para se vangloriar, mas como uma serva humilde, que aprendeu que a fé não é sobre o que recebemos, mas sobre em quem confiamos. Muitas pessoas perguntam por que Deus me curou e não cura todos, ela costuma dizer nos testemunhos, sempre de pé, com voz firme. Eu não sei. Mas sei que Ele é bom, mesmo quando diz o não. Minha cura não foi para meu bem, mas para que muitos creram. E isso é mais importante do que minhas pernas andarem. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, cultos simples e irmãos que vivem a palavra sem ostentação, Amanda encontrou não apenas a saúde, mas um propósito, viver para aquele que a levantou. A vida de Amanda na congregação não era fácil, mas era cheia de significado. Nos primeiros meses após a cura, ela sentia um fogo no coração para servir, mas também uma timidez que a impedia de falar em público. Até que um dia, durante um culto de oração, a irmã mais velha da igreja, Dona Maria, se aproximou dela com um sorriso sereno. Minha filha, Deus não te deu pernas para ficar parada, disse, colocando a mão no ombro de Amanda. Ele te deu voz também. Aquilo tocou fundo. Amanda começou a participar dos cultos de testemunho, primeiro com frases curtas, depois com histórias mais longas. Não falava com eloquência, mas com uma sinceridade que comovia. As pessoas não viam uma ex-deficiente, viam uma mulher que tinha sido tocada por Deus de um jeito que ninguém podia explicar. Com o tempo, ela passou a visitar irmãos doentes e desanimados. Não levava promessas vazias, mas esperança real contava como Deus a tinha sustentado nos anos de dor, como a fé não era um passe de mágica, mas uma caminhada de confiança. Muitos choravam ao ouvirem, não pela cura em si, mas pela paz que transbordava dela. Um dia, um jovem chamado Lucas, que havia perdido a mãe para um câncer, chegou até Amanda após um culto. Por que Deus curou você e não curou minha mãe? Perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. Amanda não deu uma resposta pronta. Sentou-se ao lado dele, seguiu seu pranto em silêncio por alguns minutos e então disse: Eu não sei, Lucas. Mas sei que Deus não nos abandona na dor. Minha cura não apaga as suas lágrimas, mas se você deixar, Ele vai enxugá-las. Não é hoje, não é amanhã, mas um dia você vai ver que Ele esteve contigo o tempo todo. Lucas não se converteu na hora, nem parou de sentir a falta da mãe. Mas algo mudou nele. Começou a frequentar os cultos, não por obrigação, mas por uma necessidade de estar perto daqueles que, como Amanda, não tinham respostas para tudo,
mas tinham uma fé que não desmoronava. Anos depois, Lucas estava batizando sua própria filha nas águas da congregação. E Amanda, agora uma irmã mais experiente, estava lá, observando com lágrimas nos olhos. Não era a cura das pernas que a enchia de alegria naquele momento, mas ver que Deus usava até as feridas não saradas para trazer almas para perto dele. Ela aprendeu que milagres não são só coisas grandiosas que acontecem de repente. Às vezes, o maior milagre é uma vida que, mesmo quebrada, continua crendo. Uma igreja que, sem alarde, segue amando. Um Deus que, mesmo em silêncio, nunca deixa de agir. E assim, entre as páginas simples da Bíblia, os cultos sem holofotes e os irmãos que se abraçam como família, Amanda entendeu que sua história não era sobre ela. Era sobre um Deus que escolhe os fracos para confundir os fortes, os simples para ensinar os sábios, e os quebrantados para mostrar que a verdadeira força está em se render a Ele. Hoje, quando alguém pergunta como ela consegue sorrir depois de tudo, Amanda responde com a mesma convicção de sempre. Porque Ele vive. E enquanto Ele viver, nada está perdido. A vida de Amanda mudou tanto que até seus vizinhos notaram. A mulher que antes mal saía de casa, sempre com o olhar baixo e as portas fechadas, agora era a primeira a chegar nos cultos e a última a sair. Não por obrigação, mas porque ali ela tinha encontrado algo que o mundo não podia oferecer: paz. Um dia, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto, uma irmã mais nova na fé, chamada Lúcia, se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Irmã Amanda, eu não aguento mais, confessou, segurando um papel amassado na mão. Era uma conta de luz com um aviso de corte. Meu marido perdeu o emprego, os meninos estão pedindo comida, e eu não sei o que fazer. Amanda guardou o papel, olhou nos olhos de Lúcia e disse com calma: vamos orar. Não é só por essa conta, não. É porque Deus tem uma saída que a gente ainda não viu. Elas se ajoelharam ali mesmo, entre as fileiras de cadeiras, e Amanda orou com uma fé que só quem já viu Deus agir pode ter. Não foram palavras bonitas, foram palavras de quem sabe que o Pai ouve. Senhor, a senhora não é só mais uma na multidão para ti. Tu conheces ela pelo nome, conheces a fome dos filhos dela. Mostra teu poder, Pai. Não por nós, mas para que muitos vejam que tu és fiel. No dia seguinte, Lúcia recebeu uma ligação. Era o marido, emocionado: consegui um serviço. Não é o que eu queria, mas é para já, e o patrão adiantou uma parte do salário. E a conta? Perguntou ela, ainda incrédula. Paga. Alguém deixou o dinheiro na porta da igreja com um bilhete, para a irmã Lúcia. Deus proveu. Lúcia chorou no telefone, e Amanda sorriu, porque ela já tinha visto aquilo antes. Não era coincidência. Era Deus escrevendo sua história nas vidas daqueles que confiam nele, mesmo quando tudo parece impossível. Mas o milagre não parou por aí. Alguns meses depois, durante um culto de oração, o pastor fez um chamado: tem alguém aqui que precisa de um milagre no corpo? Levante a mão. Amanda sentiu algo no coração e levantou a mão, mesmo sem entender direito por quê. O pastor a chamou à frente, impôs as mãos sobre ela e orou com autoridade: em nome de Jesus, eu determino que esse corpo seja restaurado. Que toda dor, toda enfermidade saia agora. Naquela noite, Amanda sentiu um calor estranho percorrer suas costas, justo onde a dor nas costas a atormentava há anos, desde um acidente. Ela caiu no chão, não de fraqueza, mas de gratidão, porque pela primeira vez em anos, não sentia mais nada. Nenhuma pontada, nenhum incômodo. Só paz. Quando se levantou, o pastor olhou para ela e disse: Deus te curou. Não é para você guardar isso só para você. É para você contar, para outras pessoas acreditarem que ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. E Amanda contou. Contou para os irmãos, contou para os vizinhos, contou até para a médica que, anos antes, tinha dito que ela teria que conviver com aquela dor pelo resto da vida. Doutora, Jesus me curou, disse, sem vergonha. A médica, cética, pediu exames. Os resultados? Normais. Como se ela nunca tivesse tido nada. Mas o maior milagre não foi a cura, nem o dinheiro que apareceu do nada, nem mesmo a restauração do casamento de Lúcia, que quase tinha se desfeito na crise. O maior milagre foi ver aquelas pessoas, antes desanimadas, agora com os olhos brilhando de esperança.
Era ver a igreja cheia não só de bancos, mas de vidas que haviam sido tocadas pelo mesmo Deus que tocará a dela. Hoje, quando Amanda olha para trás, ela não vê só as lutas. Vê as mãos de Deus carregando ela em cada uma delas. Vê os irmãos que oraram quando ela não tinha forças. Vê os sorrisos dos que, como ela, descobriram que na congrega cristã no Brasil não tem espaço para desespero, porque ali, no meio do povo simples e sincero, Deus ainda opera como nos dias dos apóstolos. E toda vez que alguém novo chega na igreja, perdido, machucado ou duvidando, Amanda se aproxima, sorri e diz: fique. Aqui você vai ver que Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. E o maior deles é transformar uma vida que estava morta em uma história de vitória. Porque Ele é fiel. Sempre. Amanda não imaginava que suas palavras teriam tanto peso na vida de quem as ouvisse. Mas Deus, que conhece cada coração, já estava preparando o próximo milagre bem ali, entre os bancos da congregação. Era um domingo de manhã, quando um jovem chamado Rafael entrou pela porta dos fundos, com os olhos baixos e as mãos enfiadas nos bolsos. Vestia uma camisa surrada e tinha o rosto marcado por noites mal dormidas. Havia dias que ele não comia direito, e a desesperança o acompanhava como uma sombra. Chegou ali quase por acaso, depois de ouvir de um colega de trabalho que naquela igreja as pessoas eram diferentes. Rafael sentou-se no último banco, longe de todos, como se quisesse se esconder. Mas Deus não deixa ninguém passar despercebido. Amanda, que estava sentada mais à frente, sentiu algo no coração e virou-se discretamente. Ao ver aquele rapaz tão abatido, lembrou-se de como ela mesma já havia se sentido assim. Sem pensar duas vezes, levantou-se e foi até ele. Você é novo aqui? Perguntou com um sorriso que só quem já foi acolhido sabe dar. Rafael levantou os olhos, surpreso. Não estava acostumado com gentileza. E só vim dar uma olhada, respondeu, seco, como se quisesse afastar qualquer aproximação. Mas Amanda não desistiu. Sentou-se ao seu lado e, com voz calma, contou um pouco da sua história. Falou das noites em que chorou sozinha, dos dias em que achou que não tinha mais saída, até o momento em que entrou naquela mesma igreja e encontrou não só pessoas, mas uma família. E, acima de tudo, encontrou a Deus. Rafael ouvia em silêncio, mas algo dentro dele começava a se mexer. Quando o culto começou e os irmãos começaram a cantar, ele sentiu uma estranha paz invadir seu coração. Não entendia bem o que estava acontecendo, mas pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu sozinho. Na hora da oração, o pastor fez um chamado: se alguém aqui precisa de um milagre, levante a mão que iremos orar por você. Rafael hesitou. Suas mãos tremiam. Ele não acreditava muito nessas coisas, mas algo o impulsionou. Lentamente, levantou o braço. Imediatamente, vários irmãos se aproximaram, colocaram as mãos sobre seus ombros e começaram a clamar a Deus em seu favor. Amanda, de joelhos ao seu lado, orava com lágrimas nos olhos: Senhor, toca neste jovem. Mostra a ele que o Senhor é real, que o Senhor vê suas dores e quer restaurá-lo. E então, aconteceu. Rafael sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Não era dor, mas uma sensação de alívio, como se um peso imenso fosse tirado de suas costas. As lágrimas começaram a descer sem que ele pudesse controlar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo que ele não conseguia explicar. Era como se algo dentro dele estivesse se quebrando para dar lugar a algo novo. Quando abriu os olhos, viu que estava rodeado por irmãos sorrindo, alguns com lágrimas também. O pastor se aproximou e colocou a mão em sua cabeça. Meu filho, Deus te viu hoje. Ele ouviu seu clamor. Não importa o que você passou, a partir de agora, sua vida tem um novo começo. Rafael saiu da igreja naquele dia diferente. Não tinha mais a mesma expressão de derrota no rosto. Levava consigo uma paz que não entendia, mas que não queria perder. Nos dias seguintes, voltou. E voltou de novo. Cada culto, cada oração, cada palavra dos irmãos ia curando suas feridas. Um mês depois, Rafael estava batizado nas águas, testemunhando diante de todos como Deus havia tirado o vício das drogas de sua vida, restaurado seu emprego e, acima de tudo, dado um propósito para seus dias. Sua mãe, que há anos orava por ele, chorava de alegria ao vê-lo de pé, firme, com a Bíblia na mão e um sorriso que só quem é livre de verdade pode ter. Hoje,
Rafael não é mais aquele jovem perdido. É um servo de Deus, que ajuda outros a encontrarem o mesmo caminho. E toda vez que alguém novo chega na igreja com um olhar vazio, ele se aproxima, sorri e repete as mesmas palavras que um dia mudaram sua vida. Fique. Aqui você vai ver que Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. E o maior deles é transformar uma vida que estava morta em uma história de vitória. Porque Ele é fiel. Sempre. O milagre completo. Aqueles que ouviram o testemunho de Rafael naquele dia não sabiam que, anos depois, ele estaria de pé no mesmo púlpito, não mais como um recém-liberto, mas como pastor de uma igreja que acolhe os esquecidos. O jovem que uma vez vendia drogas no mesmo becos onde agora distribuía pães e palavras de esperança. O homem que, outrora, tremia nas madrugadas de abstinência, agora orava por outros que tremiam pelo mesmo motivo, segredando: segura minha mão. Deus segue segurando a minha. O milagre não tinha sido apenas a cura do vício ou o emprego recuperado, era a cadeia quebrada de gerações. Sua mãe, que orara por ele em lágrimas, viu o filho batizar o próprio irmão, anos depois, nas mesmas águas que o libertaram. Sua sobrinha, que nasceu quando ele ainda estava nas ruas, hoje o chama de tio pastora e cresce sabendo que milagres não são lendas, mas heranças. Reflexão final. Deus não muda métodos porque a humanidade muda de época. Ele ainda escolhe os Rafaéis do mundo dos quebrados, os descartados, os que a sociedade enterrou antes da hora, para provar que a redenção não é um conceito, é um abraço. Um abraço que começa quando alguém ousa ficar, quando uma igreja ousa abrir as portas, quando a fé ousa ser mais forte que o medos. Lição de vida. O maior milagre não é o que Deus faz por você, mas o que Ele faz em você e, depois, através de você. Rafael aprendeu que a liberdade não era um destino, mas uma missão, levar outros pelo mesmo caminho de luz que um dia alguém lhe apontou. Porque a graça não nos salva para nos isolar, nos salva para nos multiplicar. E assim, toda vez que o sol se põe sobre a igreja onde ele serve, Rafael olha para as mãos, as mesmas que já seguraram seringas, agora erguidas em adoração, e sorri. Não pelo passado que superou, mas pelo futuro que, em Deus, ainda está por escrever. Porque Ele é fiel. Sempre.